Eu sou o evangelista Clepson, você está no canal EBD Clepson Silva. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde nós estamos estudando a lição de adulto da CPAD do primeiro trimestre de 2021, intitulada O Verdadeiro Pentecostalismo. A lição tem sido uma bênção para as nossas vidas e tem muito nos edificado. Antes de nós começarmos na lição de fato, eu gostaria de convidá-lo a ser um inscrito do nosso canal, para que assim você possa nos ajudar na divulgação, né? E a sua inscrição, seu like, serve também como incentivo para que nós possamos continuar com esse trabalho investindo no reino de Deus. Então, eu gostaria de fazer esse convite para que você seja um dos nossos assinantes e assim possa receber também o nosso material de primeira mão. Eu também gostaria de convidá-lo a assistir os outros vídeos que estão no nosso canal, porque a lição tem um sentido sistemático, né? Ela é de cunho sistemático e uma lição dá prosseguimento à outra. Então, para você ver até onde nós chegamos até agora na lição de número 7, para você entender melhor, você precisa retornar à lição de número 6, 5, todas as lições desse primeiro trimestre estão aí no nosso canal. Nesta lição desta semana, nós vamos estar estudando a lição de número 7, que vai ser ministrada no dia 14 de fevereiro de 2021, intitulada Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Então diz assim, o texto áureo da nossa lição, ele diz o seguinte: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Primeiro, em João capítulo 4 e o versículo de número 24. João 4, 24. A verdade prática, ela diz o seguinte: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isto quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. O texto áureo, ele é muito interessante, basicamente a fonte de toda a nossa lição, porque o versículo que Jesus fala com a samaritana é justamente ensinando para ela o que a maioria dos samaritanos tinham entendido de forma errada. Ela diz assim que Deus é Espírito. Olha a primeira expressão do versículo, a primeira expressão básica e fundamental do versículo é que Deus é Espírito. Apesar de vermos na Bíblia expressões dando formas humanas a Deus, tais expressões como os pés de Deus, a mão de Deus, isso é uma forma de mostrar as ações e a magnitude divina de uma forma mais compreensível aos homens. Dentro da teologia é chamado de antropomorfismo, é um nome difícil, mas esse é o que faz referência a dar nome, a dar ênfase humanas a Deus, a dar características humanas a Deus. Então, essa dentro da teologia é chamada de antropomorfismo. Então, mas contudo, é o que Jesus está afirmando para ela. A primeira afirmação dele é que ele é Espírito. E diz mais: o que importa para Deus, segundo o versículo, segundo a palavra de Jesus, em relação à adoração, ao culto, é que essa adoração seja em espírito e que seja verdadeira, motivada
pela razão e não apenas pela emoção, né? Visto que o meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus é o nosso espírito, né? É através do espírito que o crente se comunica com Deus. Por isso, a nossa adoração também precisa ser em espírito e em verdade, né? Precisa ser em espírito e em verdade. Irmão, e o que é adorar em espírito e em verdade? É justamente o que o texto, a verdade prática vai nos falar, né? Adorar em espírito nos fala de um espírito 100% rendido ao Senhor, né? Isto é uma adoração sem qualquer resistência, né? E é se entregar a Deus por completo, né? Pois para Deus o que importa não é o lugar onde adoramos, mas como adoramos a Ele, né? Ele é seletivo para receber as nossas adorações, não quanto ao lugar, mas quanto à adoração, né? Então nós estamos aprendendo que Deus ele é seletivo quanto a isso. Se não fosse seletivo, o sacrifício de Caim teria sido aceito por Deus, né? Mas Deus fez a seleção e observou o coração de Caim e não achou nele convicção, não achou nele santidade, honestidade no seu sacrifício. O objetivo geral ele diz o seguinte: conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência, apesar de muita gente pensar que o culto pentecostal é uma bagunça, né? Mas não, o culto pentecostal, a nossa maneira e forma de adorar, ela tem liberdade sim e tem também reverência diante de Deus. Objetivos específicos da nossa lição são 3. Primeiro diz, conceituar o culto pentecostal. Segundo, apresentar o centro do culto pentecostal. E o terceiro, explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao 32. Nós não fazemos uso dessa leitura agora, porque precisamos ganhar tempo no vídeo, mas no decorrer da lição, nós vamos estar sempre voltados e falando a respeito da nossa leitura bíblica em classe. Quanto a vocês, nós já suponhamos que você tenha feito essa leitura exaustivamente, para que dela você possa ter a melhor compreensão a respeito da nossa lição. Vamos lá, a nossa introdução ela diz o seguinte: o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 aos Coríntios, com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus, né? Então nós já entendemos aqui que a beleza do culto pentecostal está na sua forma, na dinâmica, né? E é conduzida pelo Espírito Santo, que tem a liberdade de atuar no meio do culto e através de qualquer crente, né, que esteja ali adorando a Ele, né? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Primeiro ponto da lição: o culto pentecostal, liberdade e reverência. 1.1 A flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias, né? Então, a gente já observa aqui que existe uma liturgia e dentro dessa liturgia existe também uma flexibilização
cristã, né? Agora entenda uma coisa, que nós estamos falando de uma flexibilização da liturgia, e não é uma flexibilização do pecado na igreja, pois a igreja, nós sabemos que ela está aberta para todos, né? Mas não está aberta para tudo. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo, né? Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. Ele disse mais: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, logo após a chamada, tem uma ordenança, né, de Cristo, para você não viver mais como vivia, nos seus costumes, nos seus deleites. Então, agora nós vamos viver segundo a vontade de Deus. Então, entenda essa flexibilização aqui em relação apenas à liturgia, né? Aí diz: mas todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católicas, romanas, ortodoxas e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Agora, o que eu achei interessante aqui nessa frase, nesse contexto, nesse texto, é justamente quando ele fala de cristãos nominais. Aí vale aquele raciocínio: será que somos cristãos mesmo de fato? Será que nós estamos sendo crentes de verdade? Então, o que é um cristão nominal? É o que tem nome de cristão, mas não vive como cristão, né? Ele é um pseudo-cristão. O que se sobressai em sua vida é a falta de compromisso com Cristo, né? Em função de uma experiência emocional e não espiritual, né? Conhece a Cristo de nome, né? Mas não o conhece pelo novo nascimento, que é essencial para a vida do cristão, né? Ou pela regeneração. Ele não quer viver com isso, ele não quer viver com as regras que Jesus chamou, né? Segundo Mateus 16, 24 a 27, né? Então, vamos dar prosseguimento. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico, né? Não se deve associar a liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem limites e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente, né? 1 aos Coríntios, capítulo 14, o versículo 40, Paulo vai escrever dizendo: tudo, porém, seja feito com ordem e com decência, né? No culto judaico, tudo era sincronizado e sistemático, né? Por conta de uma liturgia rigorosa, né? Que eles utilizavam os utensílios, os ritos, né? Isso não deve ser associado aos nossos cultos, né? Nem devemos engessar o culto pentecostal. Seria o mesmo que limitar a ação do Espírito Santo, que atua desde o princípio em nossos cultos. Tem muitas igrejas por aí que acham que precisa voltar os ritos judaicos e levam arca da aliança para dentro das congregações, né, castiçais, pães da preposição. Então, isso aí era para os judeus, né? Essa era no tempo da lei. Agora nós estamos vivendo pela graça, e pela graça esses ritos, né, o cerimonial, a lei cerimonial, ela foi cumprida toda ela em Cristo, né? Então não há necessidade, né? Não há necessidade. Mas, entretanto, quando Paulo vai falar que tudo, porém, seja feito com ordem e com decência, isso não significa que o culto precisa ser ali engessado, precisa ser aquele culto monótono. Lembre-se que é você que está prestando uma adoração a Deus e que essa adoração precisa ser aceitável, né?
adorar Ele em espírito e em verdade. 1.2. O culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração, né? A gente vê uma coisa, é interessante prestar atenção nisso aqui. Quando se fala culto, dá-se logo a entender que quem está ali, que a essência do culto é a adoração, né? Mas alguém pode perguntar, e para ter adoração é preciso ter culto, né? Todo culto fica subentendido que esteja havendo uma adoração. Mas para ter adoração é preciso ter o culto? Não. Todo culto é necessário ter adoração para ele ser culto. Mas para você adorar, você deve adorar em todo e qualquer lugar, né? Em todo e qualquer lugar. Então, o termo culto aqui é sinônimo de adoração. A gente percebe muitas vezes que muita gente não está levando em conta o fato de estar num culto, que é algo sagrado ao Senhor, e perde ali a noção e começa a mexer em aparelho celular, começa a se distrair no culto em que ele está prestando para Deus. Por isso a gente vê muita gente dizendo que o culto está ruim, o culto não prestou, mas o culto que não está prestando na realidade é o que essa pessoa está prestando a Deus. Então a gente vale analisar uma coisa: será que se o culto que eu estou prestando fosse para mim, eu receberia esse culto? Então, imagine Jesus, imagine para Deus, que Ele é tão seletivo nessas formas de adorar, né? A gente sabe que existem diversas formas de cultuar e adorar, né? E isso é de acordo com diversas culturas, né? Contudo, o culto sugestiona que quem está no culto esteja cultuando ou adorando, e isso de forma racional, né? Isso de forma racional, é o que Paulo diz, para a gente adorar com o culto racional. Então, é preciso que a gente preste atenção e veja como estamos adorando ao Senhor. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, que é serviço, adoração, do verbo latreo, servir, prestar culto e adorar, né? Então a gente já entende logo que esse culto, como nós já falamos, ele precisa ser racional. Então nós saímos ao culto, vamos ao culto para adorar, prestar um serviço a Deus. É o que muita gente tem de errado, e desde que eu me converti, que eu vejo muitos crentes, principalmente os pentecostais, dizerem que vão receber no culto. Vou ao culto para receber. Quer ver? Você pergunta lá o dirigente ou quem for pregar, pergunte quem veio aqui receber. Maioria da igreja vai levantar a mão e afirmar que vieram para receber, quando na verdade o culto é para se entregar, né? É para servir, é para prestar um culto de adoração a Deus, né? Então, você presta o culto e Deus, por graça, bondade e misericórdia, pode sim lhe conceder uma bênção, né? Pode sim lhe conceder aquilo que você está precisando, né? Então, é nesse sentido que nós devemos cultuar, no sentido de ofertar adoração a Deus, né? E não receber algo, porque muita gente está querendo adorar a Deus com barganha, né? Querendo barganhar alguma coisa de Deus. Eu vou cultuá-lo, eu vou adorá-lo pelo que ele é, né? E pelo que ele já fez por mim, não porque se eu for adorar, ele vai fazer alguma coisa por mim. Né? Mesmo porque se você não adorar, lá em cima tem os anjos que estão adorando a ele 24 horas por dia, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico evoda, avoda, que é igual a serviço, culto. Isso vemos em Êxodo 25, do 25 e 26. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. Veja o que diz em Romanos capítulo 12,
e o versículo 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Então nós já entendemos e vemos aqui que o culto precisa, como já afirmamos, precisa ser de forma racional, né? Tem gente que pensa que o culto pentecostal, por haver muita manifestação do Espírito Santo, pensa que é algo irracional, que é algo sem razão, sem motivação, mas é o Espírito Santo que trabalha no meio do povo de Deus, né? Aí diz aqui, o que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isso é a forma como adoramos a Deus, né? Então, a liturgia do culto pentecostal, né, apesar de muitos terem uma visão distorcida dela, é guiada pelo Espírito Santo, né? E baseada nas Escrituras Sagradas. Ela tem o poder do Espírito Santo no meio do culto, né? Tem o poder do Espírito Santo, e esse culto é baseado nas Escrituras. Temos base da igreja de Corinto, né? Que era excepcionalmente uma igreja pentecostal, sem sombra de dúvida, né? Então, nós baseamos no culto da igreja de Corinto, né? Mais à frente, 1.3 diz o seguinte: a reverência no culto, né? A reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime da vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina, né? Então, veja bem, cultuar a Deus é reconhecer, né? É celebrar, exaltar a majestade de Deus. E isso deve ser feito com reverência, né? E reverência aqui é muito mais do que ficar quieto, né? É respeito, é reconhecimento do senhorio de Cristo, né? Porque tem gente que está ali quieto, está ali quietinho, né? Não está andando, não está caminhando, porém o seu coração não tem nenhuma reverência. A sua vida espiritual não mostra reverência a Deus, né? Visto que não devemos apenas cultuar somente na igreja, mas também em todo lugar onde nós estivemos. A nossa vida, como o apóstolo Paulo disse, devemos ser apresentar a Deus como sacrifício vivo, né? Como sacrifício vivo. Então vamos lá. Por isso deve ser oferecida com reverência, né? Faça o que Paulo, em 1 Coríntios 14, o versículo 40, Paulo fala: faça-se tudo decentemente com ordem. O apóstolo está se referindo ao culto, né? Ao culto de adoração, né? A ordem que Paulo fala aqui, que deve ser, tudo tem que ser feito com ordem, né? E com reverência ou com decência. Aqui citada, essa ordem aqui citada não significa um culto engessado, mas porque temos a liberdade no espírito, né, para adorar, né? E essa adoração ela deve ser com reverência, né? Com reverência a Deus, àquele que está ali, né? Porque o lugar ali agora é santo por causa da presença de Deus, por causa da presença de Deus. O culto é um diálogo, né? O culto é um diálogo com Deus e o seu povo, é um diálogo de Deus com o seu povo. É um momento de reverência, né? Havia acima do púlpito do templo da Igreja Assembleia de Deus de Jundiaí, o versículo Eclesiastes 5:1 que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então, aqui, irmão, isso é uma exortação, né? Paulo está exortando, ou Salomão está exortando
a reverência, né? A respeito pela presença de Deus, né? De, de forma, e esse respeito não é um respeito interno, né? É de forma interna, não é externo. Não é você mostrar respeito porque está no culto, da boca para fora, não. É você ter respeito ao senhorio de Cristo internamente, reconhecer de dentro para fora que quem é Cristo na sua vida, né? Alguém, alguém tem dúvida que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. A adoração é um momento de conexão com o céu e não com a internet, né? Então, hoje, analisando de uma forma geral, percebemos percebemos um alto nível de irreverência por parte dos crentes, né? Quando eu digo aqui dos crentes, eu não estou falando dos adoradores, porque quem vai para o culto adorar, ele é um adorador, né? O culto a Deus é sagrado, né? Contudo, para não cuidar, a gente devemos ter cuidado para não profanar o sagrado de Deus, né? O culto é para Deus e precisa ser feito com reverência. Nada pode chamar a atenção no culto mais do que Jesus, né? Visto que o culto é para Ele. Então, precisamos adorá-lo e esquecer. A primeira coisa que se deveria fazer quando sai de casa é deixar o celular. Desligue o celular e outras tantas coisas que possam chamar a atenção ou roubar a sua atenção de adorar a Deus, né? Precisa ser deixado de lado. Segundo tópico da nossa lição diz o seguinte: o centro do culto pentecostal. Diz assim: 2.1 O centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas, né? É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Agora, o que é ser um montanista, né? Montanista ou montanismo é uma doutrina herética, né, que foi idealizada por um teólogo chamado Montano no século II, né, a qual aplica com rigor os dogmas do cristianismo, mas proclamava, além disso, uma ação constante, né, e total do Espírito Santo nos cultos cristãos, né? Então, eles acusam os pentecostais de dar maior ênfase ao Espírito Santo nos cultos, né? E afirmando assim que Jesus é menosprezado, né? Mas nós entendemos e vemos que é Jesus operando no culto por meio do Espírito Santo em nós, né? E então trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito, né? Porque o centro da nossa adoração é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração, né? O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela Assembleia de Deus, né? Os crentes se reúnem em nome de Cristo para adoração ao Deus Trino, né? Isso é o que fala a declaração de fé das Assembleias de Deus, diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino, né? Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, né? Veja aí o que diz Filipenses 3:3, porque
Nós é que somos circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, né? E não confiamos na carne. Veja bem que ele diz aqui, ó, nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. Está aí a adoração prestada pela Assembleia de Deus, é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu aconselho você a ter uma declaração de fé, um livro da declaração de fé das Assembleias de Deus, sendo você um assembleiano ou não, né? Para que você possa entender a nossa forma de adorar e de cultuar ao Senhor. 2.2. O culto vibrante no poder do Espírito, né? O assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, se refere ao culto, aos cultos, né? O nosso culto, a gente vê que ele é marcado pelo poder do Espírito Santo e manifestado, né? É manifestado a cada crente, né? Não temos um culto, né, mecanizado, né? Não temos um culto. É certo que muita coisa precisa ser corrigida, muita coisa precisa ser aprendida por parte dos irmãos, né? Mas a nossa oração, nosso culto de adoração a Deus, ela não é de forma alguma mecanizada, né? Ela é de forma espontânea, de acordo com a palavra de Deus. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma intensa interação dinâmica de compartilhar e receber, né? Agora a gente fica entendendo aqui, quando ele coloca essa palavra entediante, como é um culto entediante, né? E para quem esse culto está sendo um tédio? A gente precisa rever isso, né? O que é um culto entediante e para quem esse culto está sendo um tédio, né? Porque lembre-se que é você que está cultuando, né? Somos nós que estamos prestando esse culto, né? Agora é onde a gente precisa fazer uma avaliação do culto que estamos prestando ao Senhor. Se o culto está ruim, é o seu culto que está ruim. É a sua forma de cultuar que está ruim. Será que você está prestando verdadeiramente um culto ao Senhor? Será que esse culto, se fosse para você, como já falei, será que você receberia esse culto? Né? Enquanto mais o Senhor. Então, se saímos de casa com a disponibilidade de adorar, ou dizendo ou falando que vai adorar, então ao chegar no templo, adore, né? Porque esse é o que você se propôs a fazer, né? Se propôs a fazer no templo, a adorar o Senhor. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto, né? Então, olha só o que diz: os crentes não eram espectadores. Ninguém saía de casa para assistir um culto, né? Para assistir um culto. Hoje também ninguém deve sair de casa na intenção de ir assistir um culto. Não, você vai cultuar. É você que vai adorar. Você vai prestar um culto ao Senhor, né? Então, tem muita gente, a bem da verdade, que sai de casa na intenção de cultuar, porque o culto ao Senhor, ele não é um momento de lazer que você, para desaparecer, para você sair de uma rotina diária. Não, o culto ao Senhor é sagrado e é sublime, né? É sagrado e é sublime. Então, precisa-se sair de casa com a intenção de cultuar, não ser um mero espectador.
Por isso que muitas vezes você vê os irmãos sendo abençoados e você não. Você só vai se alertar, muitos crentes só vão se alertar a respeito de ver os irmãos recebendo bênção e ele ficando para trás, justamente por conta da sua adoração, né? A sua adoração que não chega até a presença de Deus, porque você está dando aquele culto raquítico ao Senhor, né? E precisa ser um culto em espírito e em verdade, né? Então, nada na instrução paulina, no versículo 26 a 32, que indique ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. O texto sugere a participação dos crentes em geral, né? Dos crentes em geral. Então, as manifestações dos dons, ela pode ocorrer num culto pentecostal em qualquer crente, né? Em qualquer crente que esteja ali adorando ao Senhor, né? Desde o mais velho até o mais novo, né? Isso em idade e na fé, né? E até mesmo na fé. Então, não era algo restrito à liderança da igreja, né? Mas a todo e qualquer crente poderia ser usado pelo Espírito Santo. 2.3. Características pentecostal, né? Característica pentecostal. Vamos lá. Diz o seguinte: os primeiros cultos eram espontâneos. Os primeiros cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. Então, a gente precisa entender uma coisa, que diferenciar templo de sinagoga. O templo era ali onde surgiam os ritos, né, os rituais, onde fazia os sacrifícios a Deus. A sinagoga, a primeira expressão que se tem de sinagoga, aconteceu no livro de Esdras, né, quando Israel vai para o exílio, né, e retornando lá do exílio, eles chegam em Jerusalém e o templo está derribado, né? Não existe templo para adoração. Então surge aí a ideia de sinagoga, de sinagoga, né? Então a gente percebe que era diferente, né? Na sinagoga tinha o culto era totalmente diferente, né? Dos cultos cristãos, né? Então veja aí o que diz Tiago 2, 1 a 5. Meus irmãos, como crestes em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais acepção de pessoa. Por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com um anel de ouro no dedo e com trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, né? Então a gente observa aqui que Paulo está falando, o escritor Tiago está falando a respeito do culto na sinagoga, porque ela era diferente. Ele está falando aqui que na sinagoga havia acepção de pessoa, né? E ele está dizendo, se agora você creu em Cristo Jesus, esta acepção deve ser tirada do meio do povo, né? Esta acepção deve ser tirada, porque eles tratavam de maneira diferenciada aquele que tinha aparência, né? Que tinha uma aparência melhor, a aparência dele sugeria que ele tivesse uma condição de vida melhor, ele era melhor tratado do que aquele que não tivesse uma boa aparência, né? Então, a gente precisa entender que o nosso culto, né, não é um culto judaico, né? Porém, devemos ter a certeza de estar na presença de Deus, né? De estar na presença de Deus. Muitos não têm esse temor, né? Esse temor que se requer num culto, né? Por exemplo, Ananias e Safira, lá em Atos 5, eles perderam o temor a partir do momento que eles venderam a propriedade e mentiram, né? Para guardar
aquilo que já era deles, né? Já era dele. Então, eles começaram a mentir e Pedro repreende e disseram: vocês não mentiram a nós, você mentiu ao Espírito Santo, né? Então, a reverência na adoração deve ser de extrema importância, né? A liturgia dos cultos constava de oração e cântico, né? Em 1 Coríntios 14, 15. O louvor parte da adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. Então, outra característica do culto, né, constava com oração, era um período de oração, onde os crentes se reuniam para falar com Deus e também expressava cânticos de louvor e de adoração ao Senhor. A gente precisa entender também que o que vemos hoje, né, muitas vezes não podemos chamar nem de louvor. Não podemos ser chamados de louvor, porque as letras do que é cantado muitas vezes na igreja, ao invés de adorar a Deus, ele vai gerar no meio dos irmãos um sentimento de vingança, né? Um sentimento onde um irmão é melhor do que o outro, onde um irmão vai se arrepender porque não ajudou o outro a passar na prova. Então isso aí não é adoração, não é louvor ao Senhor. Louvar a Deus é exaltar o nome dele, né? E ainda assim, o louvor, ele não é adoração em si, né? Louvar não é adorar. Louvar é um componente, faz parte da adoração, faz parte de todo o contexto da adoração, né? Vamos lá. A leitura, né? Outra característica, a leitura e exposição das Sagradas Escrituras, né? A leitura e exposição das Sagradas Escrituras, das Escrituras Sagradas, aparecem como elementos do culto cristão em outra fonte paulina. Diz assim em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13: persista em ler, exortar e ensinar, né? Essa instrução é uma referência à leitura bíblica, né? Outra característica que nós estamos vendo é a exposição da palavra, né? Mas o que mais nos chama a atenção, o que vemos, é o despreparo de muita gente, né, para expor essa palavra, em relação ao conteúdo, né, ao tempo que é dado para essa palavra. Muitas vezes a gente ouve muito louvor no culto, e quando vem o momento da palavra, 15 minutos, 10 minutos para o pregador, e ainda mais se diz que é o melhor momento do culto. Ora, se é o melhor momento, então por que não deu antes, né? Então precisamos priorizar a palavra, porque um culto sem exposição da palavra não é um culto. Um culto sem pregar a Jesus, por isso que eu estou falando, precisa-se ter cuidado no conteúdo, né, que está sendo exposto através dessa palavra, porque toda a palavra ela é abençoada, ela é uma palavra edificante, porém precisa ser evidenciado Cristo, precisa ser evidenciado a cruz, para que haja a manifestação do Espírito convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? As ofertas são partes da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento, né? Deuteronômio 26:10, 1 Coríntios 16, 1 e 2, 2 Coríntios 7, ou 9 e 7, são versículos que fazem referência à oferta. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver aqui na terra. Então,
a gente percebe o seguinte, que a oferta ela faz parte do culto, né? A oferta faz parte do culto desde o princípio, né? Desde o princípio, desde os tempos do Antigo Testamento. Havia oferta. Jesus observou a oferta da viúva e a gente ali e a gente percebe que a oferta não precisa ser muito. Tem gente que tem vergonha de entregar a oferta porque ele diz ali é muito pouco, pouquinho não, mas é aí mesmo que está a sua adoração, né? Não precisa você não é como se alguém está dando o que não precisa. A oferta da viúva ali fica enfatizado que ela deu tudo o que tinha, né? Então, outro ponto que a gente menciona muito é muitos que se negam a doar, a dar a oferta ou a devolver o dízimo, olhando para o que é feito, né? Olhando para o que muitos pastores de muitas denominações fazem com esse dinheiro, né? Entretanto, nós não devemos ser, é um pensamento meu, nós não devemos ser examinadores de oferta, né? Não devemos ser investigadores de oferta. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si, né? O meu dever é ofertar, ofertar na igreja, na obra do Senhor, para que a obra venha continuar a crescer, né? Independente do que faça com esse dinheiro, vai fazer, se fizerem errado, vão prestar conta, né? Então, meu prazer é adorar a Deus e fazer um culto completo, né? Um culto sem a oferta, ele está incompleto. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas, né? A nossa 3.1, nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que qualquer irmão e irmãs adorem a Deus com liberdade. Adore a Deus com liberdade. Agora, preste bem, quando falamos de liturgia, falamos do curso do culto que é previsível, né? Quando falamos de liturgia, a gente fala do que vai acontecer no culto que é previsível. Exemplo, na Assembleia de Deus é oração inicial, os 3 hinos da harpa cristã, leitura bíblica, né? Depois os conjuntos têm a oportunidade para louvar, recolhimento das ofertas e depois a pregação e no final a oração final e bênção apostólica. Essa é a nossa liturgia tradicional, o que não impede de alguma vez fazer diferente, Então, essa é a liturgia previsível do culto, né? Da forma que se segue a nossa adoração. Porém, existe algo em nossos cultos que está acima da liturgia convencional, que é a vontade de Deus expressa na manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Essa aí ninguém pode prever, né? Ela pode acontecer a qualquer momento do culto e de qualquer e em qualquer crente, né? Deus pode usar. Diz assim: a nossa reunião de adoração, a nossa liturgia é simples e permite que qualquer irmão e irmã adorem a Deus com liberdade, né? Qualquer um irmão no culto, né, tem a liberdade de adorar a Deus, né? Sem precisar ter um curso teológico, sem precisar ter algum gabarito a mais, né? Temos a liberdade no espírito de adorar a Deus, né? Nenhum deles é negado o púlpito. O púlpito, todos têm a oportunidade de falar à igreja, o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre a salvação, curas, libertação e outras bênçãos, né? Então a gente observa aqui, a bem da verdade, irmão, que nos últimos tempos temos visto muito sentimento faccioso, né, no seio da igreja. São grupos, né, grupos exclusivos, né, exclusivistas, né, que não permitem
acesso a muitos irmãos, né? Porém, tem também que haver um preparo, né, por parte desses crentes, né? Se por uma parte está sendo negado a oportunidade, por outra é preciso que os crentes, que os irmãos se preparem para que Deus o use, né? Deus não vai usar ninguém que não busca, que não se prepara para atuar no culto, né? No culto da adoração, para falar no culto. A maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção, né? Então, as citações bíblicas ajuda muito o crente a aumentar a sua fé, né? A sua fé. Porém, o intuito não é receber, mas é entregar. Eu devo ir adorar e escuto os milagres que Jesus fez, acreditando que o que Jesus fez na vida de um irmão ou que fez, que está relatado na Bíblia, pode acontecer, porque os relatos bíblicos fica enfatizado que o mesmo Deus que fez no passado tem a possibilidade e o poder para fazer também no presente, né? Foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país, né? O Deus que nos trouxe até aqui, ele mesmo nos conduzirá pelo seu espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade, né, irmãos? Se não for em espírito e em verdade, é perca de tempo, né? Se não for em espírito e em verdade, é perca de tempo, porque o mesmo Deus que conduziu, né, os profetas, né, a igreja primitiva, ele nos conduzirá também, né? E pelo mesmo espírito, né? Pelo mesmo espírito, é Deus que conduz a igreja, né? Como nós entendemos que muitos são as adversidades que a igreja tem enfrentado aqui na Terra, né? E enquanto aqui estivermos, nós vamos sofrer, né? Sofrer. Tem muita gente lutando contra a igreja e esquecendo do que disse Gamaliel, né? Gamaliel disse para não se levantar contra a igreja, eu vou usar aqui minhas palavras, para não se levantar contra a igreja, porque porventura poderia estar lutando contra Deus, né? E é esse o fato, né? O pentecostalismo é obra de Deus, porque tem enfrentado muita luta, muita adversidade, porém tem continuado e tem se desenvolvido cada vez mais, né? Quanto mais aparece a adversidade, mais cresce-se a igreja do Senhor. 3.2 O culto pentecostal, né? Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto, né? Observa aqui a palavra as mesmas, né? As mesmas características, né? Tanto na ação do Espírito, como na espiritualidade e na carnalidade de muitos irmãos, né? Na carnalidade de muitos irmãos. Muita gente está ali no culto, mas eles não estão adorando, não estão ali como meros espectadores, né? Muita gente está na igreja, mas não está no céu, né? Está na igreja, mas está no céu. Está no culto, mas não está cultuando, né? Assim como Paulo falou, muitos dizem ser israelitas, mas não são de Israel, né? Então, muitas vezes alguém está dizendo, eu estou na igreja, mas não está no céu. E se está na igreja e não está no céu, está perdendo tempo, né? As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós, né? Diz assim o versículo 26, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, né? Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas experiências, né? Vivemos essas experiências. Então, ao contrário
do que falam os cessacionistas, né? Voltando mais uma vez a esse assunto, nós vivemos os dons espirituais hoje, na atualidade, né? Na atualidade nós vivemos esses dons. As manifestações estão em evidências, né? Estão em evidência no dia de hoje, né? E podemos sentir cada dia o agir de Deus e as manifestações do Espírito Santo na nossa vida, né? São expressões espontâneas do Espírito Santo. Veja que nos versículos 27 a 32, o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de língua, interpretação e profecias, né? E profecias no culto, né? E é muito comum um visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos, né? Tudo isso havia no culto em Corinto, né? E temos tudo isso no culto pentecostal hoje, né? É por isso que disse que não é comum, né? É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos, porque Deus está ali de fato. Deus está ali de fato, né? O movimento pentecostal, ele impacta, né? Ele chama a atenção do mundo para si, né? Para si ou para Jesus, né? Ele chama a atenção do mundo para evidenciar a presença de Deus no culto, porque um culto sem a presença de Deus não é um culto, né? Não é um culto verdadeiro. A nossa conclusão ela diz o seguinte: o que precisamos saber que o Novo Testamento não estabelece formas litúrgicas de adoração, porque parece não ter sido uma preocupação do Espírito Santo que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como num teatro ou cinema, né? Antes participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupo de louvor, dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, nós chegamos ao final de nosso comentário a respeito dessa lição e eu quero convidá-lo mais uma vez a ser um inscrito aí do nosso canal. Nos ajude, né? Compartilhe esse conteúdo aí nas suas redes sociais para que possa alcançar, né, muita gente para ter acesso a esse conteúdo, né? A escola dominical, porque a escola dominical ela faz o alicerce da vida cristã, né? É o alicerce que sustenta a casa. Então, eu conto com a sua colaboração e com a sua ajuda para que nós possamos manter esse projeto em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.